Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Comigo, Eduardo Araújo. Com ela, que está longe do microfone, Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. E Paulo Renato, que deve ter ido ao banheiro ou tomar um cafezinho. Daqui a pouco ele volta. Nós vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo de O Livro dos Médiuns, no seu capítulo 13, item 157, que trata aí da psicografia direta ou manual. Allan Kardec diz o seguinte: chamamos psicografia indireta a escrita assim obtida em contraposição à psicografia direta ou manual, obtida pelo próprio médium. Para se compreender este último processo, é preciso levar em conta o que se passa na operação. O espírito comunicante atua sobre o médium, que debaixo dessa influência move maquinalmente o braço e a mão para escrever, sem ter, pelo menos é o caso mais comum, a menor consciência do que escreve. Quer dizer, isso eram os médiuns que Kardec trabalhava naquele momento, né? Que eram médiuns mecânicos. Mas hoje em dia é muito comum que o médium tenha consciência do que escreve, né? São os médiuns conscientes ou semiconscientes, né? Ou semimecânicos. A menor consciência do que escreve. A mão atua sobre a cesta e a cesta sobre o lápis. Assim, não é a cesta que se torna inteligente. Ela é apenas um instrumento manejado por uma inteligência. De fato, a cesta não passa de uma lapiseira, de um apêndice da mão, de um intermediário entre a mão e o lápis. Se suprimirmos esse intermediário e colocarmos o lápis na mão do médium, teremos o mesmo resultado, com um mecanismo muito mais simples, pois ele passa a escrever como faz habitualmente. De sorte que toda pessoa que escreve com o auxílio de uma cesta, de uma prancheta ou de qualquer outro objeto pode escrever diretamente. Miranda. Pois é, aqui fica muito claro porque é que a espiritualidade, para garantir a autenticidade do processo do que estava chegando, permitiu que as coisas fossem evoluindo gradativamente de meios tão rudimentares até chegar ao momento em que o médium pegaria o lápis e diretamente escreveria, não é? Como já foi falado em outros programas, se a espiritualidade deve-se intuição para que fosse tudo direto, então através da somente a voz, ficaria muito em dúvida. Ficaria muito em dúvida em relação à autenticidade. E como a doutrina espírita tem um aspecto científico, e Kardec é um homem de ciência, ele, escolhido por Jesus para ser aquele que viria organizar a chegada de todas essas informações, nós vamos observar a paciência e a dedicação desse espírito. E não poderia ser outro senão um pedagogo, que já trazia na alma toda uma predisposição para permitir que as coisas fluíssem gradativamente sem atropelar. Seria a mesma coisa de um professor que quisesse, de uma hora para outra, já ver o aluno escrevendo corridamente o alfabeto. Ao contrário, primeiro ele vai mostrar a letrinha, vai associar uma figura que tem a mesma inicial no nome. Eu lembro aquelas cartilhas que tinha U de uva, C de casa, para familiarizar com a audição. Depois vai aquela caligrafia, né? Aquelas letrinhas pontilhadas para a criança ir trabalhando a coordenação motora. Ela não pega já um caderno sem pauta e sai escrevendo direto, porque seria atropelar a capacidade dela. É interessante esses fenômenos aí de psicografia, né? No máximo, chama a atenção assim, que a pessoa que não compreende
né, ela, como se dá o fenômeno, ela realmente tende, inicialmente, pela estranheza, a rejeitar, né? Mas é interessante que Kardec coloca que não é a sexta que se torna inteligente. Tem uma ação inteligente sobre ela e essa ação não é do médium. Assim como a própria psicografia que a gente conhece, né? Não é a mão do médium que se tornou inteligente. E nem é a inteligência propriamente do médium que escreve, né? Embora o médium ofereça recursos cerebrais, culturais, para que o espírito se utilize, mas a inteligência que se manifesta o pensamento, que se manifesta pela escrita, o pensamento é fora do médium, ele não está na alma do médium. Sim. Ele é uma inteligência independente, mas... que envolve o médium com as suas ideias, né? E o médium, se ele for um médium mais ajustado, ele nesse envolvimento vai oferecer o mínimo dele para a concretização da coisa. A cultura, né? É por isso que... por ser tão estranho, para quem não conhece, por isso que lá no Pinga Fogo, no 1971, aquele filósofo, que eu não lembro o nome, ele questionou o Chico sobre a sua psicografia e dizia que o Chico era um autodidata, em ter escrito aqueles livros todos. Aí o Chico disse para ele que realmente não era um autodidata, porque não tinha tempo de fazer leitura, especialmente numa gama tão diversificada de assuntos. Mas eu entendo que realmente é difícil, né? A gente, quando vê uma pessoa psicografando, claro que não é da agilidade, flexibilidade do Chico, mas a gente, olhando assim friamente, não dá para que você entenda que ali tem uma inteligência invisível atuando sobre o médium, sobre a mão do médium, né? Quer dizer, é preciso, por isso que Kardec sugere, no próprio livro dos médiuns, no início, que antes que a pessoa presencie qualquer fenômeno, que ela entenda as possibilidades pelas quais o fenômeno pode se dar. Sim. Se ela compreender bem a teoria, a rejeição vai ser menor, as dúvidas vão ser menores. Às vezes a gente quer estabelecer convencimento em alguém, algum colega, parente, amigo, quer levar direto para uma reunião desse tipo. Forçar uma barra, né? Quer levar para reunião de psicografia ou outro fenômeno. Mas se a pessoa não compreende a teoria, se ela não admite que tal coisa pode se dar, me parece que o resultado vai ser infrutífero, vai sair no sentido contrário daquele que desejávamos. A pessoa talvez saia mais incrédula do que quando chegou. Interessante. Né? Mas realmente é muito interessante. E nós vamos observar que até na psicografia, não é qualquer médium que consegue reproduzir totalmente a caligrafia do espírito. Nós vamos ver em situações que a psicografia é autêntica e tal, mas o máximo que o médium consegue traduzir assim à risca é a assinatura, não é? Mas existem psicografias mais curtas onde a caligrafia é totalmente do espírito, mas é raro o médium que consegue essa fidelidade. A própria identificação do médium com determinados espíritos, né? Kardec fazia muitas evocações e às vezes a gente acha que basta evocar para que o médium receba tal espírito. Mas o próprio Kardec coloca aqui no livro dos médiuns, dizendo que existem médiuns que praticamente só são médiuns de espíritos simpáticos, no sentido de familiares, conhecidos, com quem ele tem mais proximidade emocional. Então, às vezes a pessoa fala assim, considera assim, mas o fulano só recebe mensagem de parentes, de amigos, de conhecidos, por que não recebe de outros desconhecidos? Às vezes é a flexibilidade do médium mesmo, ele tem dificuldade, ele só tem afinidade mental, emocional com aqueles espíritos próximos a ele. E às vezes a gente, por não saber dessa parte teórica, que não é fácil, não é? A gente fica duvidando da mediunidade da pessoa, falar, não é possível, essa cabeça dela, são todas pessoas conhecidas.
Mas não, o fulano é médium mesmo. Mas está autêntico ali naquela pessoa conhecida. Isso, né? a especialização dela é essa. Então, a teoria, é importante conhecer a teoria, para que a gente admita os fenômenos e entenda como eles podem se dar. Para que a gente faça uma avaliação mais geral, mais precisa e mais justa. Para que a gente não fique classificando os médiuns de embusteiros ou coisa parecida. Sem uma avaliação detalhada, criteriosa, não é? Então, a psicografia é interessante, mas a gente tem o parâmetro que é Chico Xavier, por exemplo, Sim. e a gente acha que todo mundo tem que psicografar igual o Chico, sim, né? Aí é um problema. É por isso que também fica aquela restrição a nível de cuidado com grupos que, com toda boa vontade, querem se propor a uma tarefa a nível de psicografia, sem ter as reservas tanto de maturidade moral, quanto de exercício e conhecimento da técnica para aquela proposta. Aí fica aquela coisa genérica ali que você veste em qualquer pessoa. Isso. Entendeu? Quer dizer, eu fico refletindo, eu entendo a oportunidade que alguns companheiros querem ter, mas de repente, no silêncio da oração e na prece, eles produziriam muito mais numa reunião. O Kardec coloca como médium intuitivo, né? Na formação dos médios. É porque a gente não procura o que Kardec sugere, a própria especialidade. Às vezes, um médium intuitivo é bem melhor do que um médium psicógrafo. Sim. Kardec, uma vez me perguntaram sobre se o dirigente de uma reunião mediúnica deveria ou não ser médium. Aí eu respondi que sim, ele deve ser médium, sim. Mas da natureza que Kardec era. Sim. E que tantos outros são, que muitos artistas são. Aqueles médios intuitivos, aqueles que se reclusam, que saem, se dedicam, que saem daquele ambiente de tumulto, vão buscar inspiração. E vão ficar no anonimato, porque numa reunião esse médio ele fica mais anônimo. Não tem projeção, né? Kardec, a gente observa próprias obras póstumas e outras publicações, observa com que clareza Kardec percebia o pensamento daquelas entidades superiores que o orientavam. No próprio Obras Póstumas nós temos lá aquela senhorita, acho que C ou V, uma coisa assim, que ele só coloca a letra, e ela foi visitar Kardec em Paris, estava em Paris, já ia embora, parece que ela era da nobreza, e queria antes estar com Kardec, mas a esposa de Kardec disse que ele não estava em casa, estava em tal lugar. E se ela poderia, na qualidade de sonâmbula, achá-lo. E ela entra em transe lá e fala de onde ele estava, descreve o ambiente, a sala, as janelas. E ela disse que em torno dele tinham grandes entidades espirituais. E uma delas, que a ela parecia mais elevada, mostrou a ela a capa de um livro, que era o Evangelho segundo o Espiritismo. E Kardec depois confirma, quando chegou em casa, que ele disse que Nemeli Budê, a sua esposa, sabia onde ele estava, exatamente, e do que ele tratava, porque a obra ainda era segredo para todos. Então você vê que ali estava em torno dele grandes entidades espirituais. E ele registrava, captava e traduzia o pensamento de todas elas. Quer dizer, a gente observa a grandeza dessa mediunidade quando o espírito é grande. Né? E tem a ver muito com a fidelidade ao propósito elevado. Quer dizer, a gente fala, mas médio intuitivo existe, Kardec botou a classificação lá. Né? E quanto melhor ele for, mais clara a mensagem vem por ele. É o homem de bem. Ele, não vai fazer. O homem de bem, ele não expressa necessariamente nenhuma ferramenta ostensiva por fora, mas por dentro ele é coerente com o que idealiza, o que faz, o que age. Ele recebe com clareza o pensamento dos espíritos e reproduz como se fosse dele. E os espíritos não se importam com isso. As notas de Kardec, eu fico imaginando essas intuições fluindo ali, para ele equacionar determinadas colocações. Então, eu diria que realmente qualquer dirigente de qualquer reunião espírita ele deve ser médium nessa condição. Mas é o que menos a gente procura. A gente procura a mediunidade
de holofote, né? Como você falou. É aquela que dá projeção. A do anonimato, intuitiva, a gente não se interessa muito. Se a gente procurasse se aperfeiçoar moralmente, estudasse bastante, desenvolvesse em inteligência, nós seríamos, nesse campo de entendimento, um excelente médio para qualquer reunião. Qualquer reunião. Porque conseguiríamos captar o pensamento, no caso de uma reunião mediúnica, dos dirigentes espirituais da reunião, de modo que a gente pudesse conduzir a reunião com equilíbrio e proveito para todos. Mas a gente desconsidera isso, porque a gente está sempre a maturidade moral vai dando, né, a cada um de nós essa condição. Com certeza. A psicografia é interessante realmente, ver o Chico psicografar, outros espíritos, outros médiuns. É muito interessante, mas existem outras que realmente precisamos dar atenção para que elas também sejam desenvolvidas e se aperfeiçoem conosco, né? Porque a mediunidade, ela se aperfeiçoa com a própria pessoa. Sim, é uma ferramenta para a iluminação do espírito, não é? Isso. E aí a gente observa por que Kardec selecionou um capítulo para falar da influência moral do médium. Porque qualquer que seja o tipo de mediunidade dele, não é a mediunidade que vai dizer quem ele é, mas é o que ele faz com a mediunidade que ele porta. Justamente. Como disse os espíritos, a vida é aquilo que nós fazemos dela. Sim. Quer dizer, nós vivemos a vida que nós construímos e que nós procuramos. Nenhum de nós vive a vida que o outro construiu. A gente vive a vida que procurou. É por isso que Jesus falou, busca e achareis. Ele não disse o quê? Ele falou, tudo que você buscar vai ser o seu ambiente de vivência. Buscou o mal, vai ser o seu ambiente de vivência. Né? Buscou o bem, vai ser o seu ambiente de vivência. Então nós, na expressão do Espírito Joana de Ângeles, vivemos em torno das emanações do próprio pensamento. E isso serve para a esfera física quanto para a esfera espiritual. Aqueles que fazem o bem e aqueles que fazem o mal, eles estão se colocando num ambiente de vivência segundo a natureza dos seus pensamentos. Então não é estranho que alguém, ao desencarnar, seja atraído automaticamente para determinados ambientes de dor, de sofrimento, de sombras do mundo espiritual. É o mundo que já comungava por dentro. Já existia nela, né? E é com esse mundo que a pessoa buscava conselhos. Né? Quando a pessoa pensa no bem, deseja o bem, eleva o pensamento a Deus, ela busca conselho nas esferas espirituais superiores, sem o perceber, porque suas ondas mentais vão chegar lá de alguma forma. Aqueles que desejam e aspiram ao mal estão buscando intuição nessas esferas inferiores com a qual simpatiza e estabelecendo ligações com aquelas entidades que ali estão. Então, ninguém vai para um mundo diferente. Às vezes a gente fala, fulano desencarnou, foi para o umbral. Na verdade, ele nunca foi para o umbral. Ele nunca saiu de lá. Né? Estava encarnado, mas a sua alma, o seu espírito estava em permanente comunicação com aquela esfera em que ele se comprazia. Então, não há estranheza nenhuma nisso. O exercício é difícil, mas a doutrina espírita nos sugere que nós temos a coragem de fazer esse exercício do bem. No livro Mediunidade e Sintonia, João gostava muito de ler esse livro, porque ele tinha letra grandona, pequenininho, facilitava. Então, a gente estava sempre... Quando Emmanuel fala assim, o espírito vive na mente que irradia. É a sua casa mental, onde estiver. E essa casa tem compartimentos, não é, Paulo? A nossa casa mental tem os nossos centros de interesse ali, fazendo os compartimentos dela. Justamente é compartimentada, né? A gente guarda no nosso mundo íntimo, na nossa casa mental, alguns valores que vão ser usados amanhã ou depois.
né? A gente armazena, Emmanuel fala isso, nós temos o nosso armazém mental. Sim. São os 3 andares que o André Luiz vai tratar no mundo maior, não é? Não tem jeito. Que ele vai colocar aqueles 3 andares das coisas que a gente vai lá embaixo do inconsciente, a coisa aflora, volta. É uma interação permanente. É como quando se compra uma comparação, me parece que seja assim. É uma comparação quando a gente vai fazer alguma compra numa loja grande dessa, vai comprar, digamos, um televisor. A gente paga e vai lá pro balcão, aí dá a ficha, o rapaz que atende vai lá dentro buscar no compartimento certo, na bancada certa onde está o televisor, porque ali é tudo dividido, guardado, armazenado por produto. Organizado. Né? Produto de limpeza, produto, sei lá, de higiene, tem lá televisão, tem geladeira, e ele automaticamente vai lá. Grosseiramente falando, assim também conosco. A gente vai amealhando, juntando, armazenando os elementos que vão nos servir amanhã ou depois para tomada de decisão. E isso a gente faz com rapidez do pensamento. Ainda que não tenhamos consciência dessa seleção de dados, ela é real por uma lei que vai fazer a atração. Isso mesmo. A coisa é tão automática que parece que a gente está metendo a mão naqueles coisas de sorteio, né? Mete a mão ali e pega um aleatório, mas não é aleatório. É o nosso pensamento, o nosso desejo vai na bancada certinho onde está aquilo que a gente está procurando. Né? É automático, é a sintonia, a atração. Então a gente realmente tem que ter cuidado com o que está armazenando. Né, de forma que, no caso da psicografia, ela possa ser mais clara. Se desejamos mensagens no mundo espiritual superior, temos que oferecer alguma coisa em contrapartida. Como é que as entidades superiores vão se manifestar pelo cérebro de quem só pensa no mal, de quem só pensa em enganar, só pensa em mentir? Os espíritos mesmo dizem que a mentira não pode interpretar a verdade. Se a pessoa só pensa em mentir, enganar, em trair, como é que ela vai... uma sintonia. Como é que ela vai registrar um pensamento nobre? E se conseguir registrar, ela vai distorcer. Sim. Né? Vai trazer para a realidade dela. Para a realidade dela, vai mentir. Às vezes a gente conversa... É aquele médico que na hora que o espírito fala assim, olha... evita bebida, vocês não devem fazer ingestão de... Não, evita beber muito. Eu lembro. O Ari pois é, o espírito chega e orienta, olha, não façam uso do alcoólico, que o Chico falava dessas energias anestesiantes, né? Ele falava assim, mas aí o médico que gosta, né? Evita beber muito. Só beba tal marca, que faz menos mal. Tem isso, essas filtragens que são um problema, né? Mas você sabe, eu tive a oportunidade de uma reunião, ouvi o espírito falar. A minha cachaçinha eu não posso, mas o seu uísque você pode, né? Deus me livre, eu abandonava a reunião. Uma reunião. A minha cachaçinha eu não posso. Mas... porque era uma situação de uma família que estava sofrendo com alcoolismo. Aí o espírito se fez presente, muito magoado, tal. E a pessoa conversa, a minha cachaçinha eu não posso, mas o seu uísque você pode. Não significa... Me parece que a pessoa que beba, que fume, mas que tem intenção sincera que não tenha também suas reservas de um esforço. E isso, ela está ali na tentativa de se melhorar. Né? Ela não pode assumir uma posição de já conquistado. Sim. É como disse os espíritos, não fale de amor como se já residisse no campo dos anjos, né? No mundo dos anjos. Então o espírito chegou naquela situação, você fala, meu irmão, eu estou na mesma situação que você. Isso aí. Mas estou no exercício. Fácil, tem um caminho novo, entendeu? Tem um caminho novo. Conversa de irmão para irmão, seja sincero. Ele não sinta que você está dando aula para ele, mas que você está convidando ele a fazer parte de um trabalho onde ele também está lutando. É o pai educando o filho, que às vezes ele fala para o filho, olha filho, eu ainda não faço isso, mas a gente precisa acertar, não é? Precisa acertar o horário, que se eu não chego aqui agora, prezado amigo ouvinte, ela ia fazer o programa até amanhã de manhã.
Pelo menos cheguei para dar tchau. Muita paz a todos. Deus nos abençoe. Que Jesus nos conduza. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, meus amigos, meus irmãos, estamos novamente aqui para estudarmos a Revista Espírita de 1858 a 1868. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Lembrando a vocês, o Clube da Fraternidade. Contribuam pelo telefone 3386-1422. 3386-1422. Agora vamos para uma outra revista? Exatamente. Como nós estamos responsáveis pelo estudo das revistas espíritas dos anos pares, no nosso último programa nós concluímos a revista de 1858, agora nós começamos a revista de 1860, né? Então, muito provavelmente, durante alguns anos aqui estaremos estudando semanalmente a revista espírita de 1860. Bom, Kardec começa o número 1 de 1860 com um texto que ele intitulou de O Espiritismo em 1860. Então isso aqui era janeiro de 1860 e ele escrevendo sobre o Espiritismo em 1860. E ele diz o seguinte: temos o prazer de anunciar que a Revista Espírita dá início ao seu 3º ano de circulação. Então, por que 3º ano? Porque ele teve 1858, teve 1859, que nós não estudamos aqui, e agora 1860, né? Que nós agora estamos estudando. Mas tudo aquilo números pares, né? Mas tudo aquilo que estava na Revista Espírita de 1859, nós perdemos aqui no programa, né? Então, é preciso que quem tenha interesse, que busque a Revista Espírita de 1859 e a estude, né? Bom, então temos o prazer de anunciar que a Revista Espírita dá início ao seu 3º ano de circulação, amparada pelos mais favoráveis auspícios. É com satisfação que aproveitamos o ensejo para testemunhar aos leitores a nossa gratidão pelas provas de simpatia que temos recebido diariamente. A gente nota que ele tinha terminado a revista de dezembro de 1858, agradecendo a simpatia dos leitores. Ele começa a revista de 1860, e certamente começou também a de 1859, do mesmo modo. Então Kardec é uma pessoa extremamente grata. Então é com satisfação que aproveitamos o ensejo para testemunhar aos leitores a nossa gratidão pelas provas de simpatia que temos recebido diariamente. Só isso já seria motivo suficiente de encorajamento, caso não encontrássemos na própria natureza e no objetivo de nossos trabalhos larga compensação moral às fadigas que lhes são consequentes. Importante a gente observar aqui o valor que Kardec dava à compensação moral, porque ele não tinha compensação material nenhuma. Né? Exatamente. Compensação financeira nenhuma, né? Isso é uma das coisas, né, mais importantes, porque o Espiritismo vem ter crédito por causa exatamente dessa gratuidade. Né? O que o Allan Kardec fez foi publicar com seu próprio dinheiro, né? E também as críticas que ele recebia
ele não ganhava nada por isso. Sim, como o Chico Xavier não teve nenhuma vantagem, Divaldo Franco. Cada um ganhando pão com o suor do próprio rosto. Perfeito. Né? Bom, aí prossegue Kardec, então, dizendo o seguinte: tal é a multiplicidade desses trabalhos aos quais nos consagramos inteiramente, que se torna impossível responder a todas as cartas de felicitações que nos chegam. Somos, pois, obrigados a dirigir-nos coletivamente aos seus autores, rogando-lhes que aceitem os nossos agradecimentos. Então, embora ele não pudesse responder uma a uma as cartas que recebia, o que a gente notava é que ele lia todas, né? Só não tinha como responder na revista, né? Mas ele lia todas as cartas. Estas cartas, bem assim as numerosas pessoas que nos dão a honra de com elas conferenciar a respeito desses graves problemas, convencem-nos cada vez mais do progresso do espiritismo verdadeiro, isto é, do espiritismo compreendido em todas as suas consequências morais. Então aqui tem outro ponto digno de destaque. Kardec considerava o espiritismo verdadeiro aquele que tivesse consequências morais, que implicasse na melhoria do homem, na educação do homem. Exatamente. Né? Então, isto é, do espiritismo compreendido em todas as suas consequências morais. Sem nos iludirmos quanto ao alcance de nossos trabalhos, o pensamento de haver contribuído, lançando alguns grãos na balança, é para nós doce satisfação, porquanto essas poucas sementes terão contribuído para despertar reflexão. Kardec ele entendia como claro, né, que a doutrina espírita por si mesma, a doutrina dos espíritos por si mesma, era uma fonte de felicidade. Né? Enquanto você está estudando aquilo que os espíritos trazem, você se sente uma criatura feliz. Né? O esclarecimento, a elucidação a respeito dos maiores sofrimentos, a justiça divina, né? Tudo isso é fonte de felicidade. Não que isso evite sofrimento, né? Mas quando você identifica a justiça no sofrimento, isso também é uma razão para a felicidade. Né? E quando você vê também que essas coisas acontecem, não é o acaso que existe, tem sempre um motivo, né? Você compreendendo isso, amplia a sua compreensão e o perdão. Sim, te dá a força, né, para conseguir perdoar, né? Bom, aí prossegue Kardec, ainda nós estamos estudando a revista de janeiro de 1860, ele está falando sobre o Espiritismo em 1860, ele prossegue dizendo o seguinte: a prosperidade crescente da revista, ele está se referindo à revista espírita, é um indício do favor com que é acolhida. Não nos cabe senão continuar a obra na mesma linha, já que vem recebendo a consagração do tempo, sem nos afastarmos da moderação, da prudência e das conveniências que sempre nos orientaram. Então, mais uma vez, lá quando ele concluiu a revista de 1858, ele falou sobre o modo que ele se portava, né, com moderação, prudência, etc. Ele está dizendo aqui que prosseguiria desse modo. Então não fugiria à moderação. Por mais que ele fosse agredido, ele responderia sempre com bondade. Né? Com equilíbrio, isso né? quando merecesse resposta, senão ele nem respondia. Exatamente. Bom, então deixando aos nossos contraditores o triste privilégio das injúrias e do personalismo, olha só, né? Eu chamo atenção para isso, porque a gente vê injúrias e personalismo por parte de pessoas que se afirmam estarem na defesa do espiritismo. Né? Como você pode defender uma doutrina como a espírita agredindo o semelhante, né? Ofendendo o semelhante? Então, deixando aos nossos contraditores o triste privilégio das injúrias e do personalismo, não os seguiremos no terreno de uma controvérsia sem objetivo. Dizemos sem objetivo porque jamais os levaria à convicção. Então, se ele fosse debater com eles não iriam se convencer, iriam continuar incrédulos, né? Então, é melhor não gastar tempo. Então, dizemos sem objetivo porque jamais os levaria à convicção. Ademais, seria pura perda de tempo discutir com pessoas que não têm a menor noção daquilo de que falam. Só temos uma coisa a dizer-lhes: estudai primeiro, depois veremos. Temos mais que fazer do que falar a quem não quer ouvir. Afinal de contas, o que importa a opinião contrária deste ou daquele? Terá essa opinião tão grande importância que possa deter a marcha natural das coisas?
as maiores descobertas encontraram os mais rudes adversários, sem que por isso fossem prejudicadas. Assim, deixando a incredulidade unir à nossa volta, jamais nos desviaremos do caminho que nos é traçado pela própria gravidade do assunto que nos ocupa. Então ele deixa muito claro que ele tinha muita coisa para fazer, para ficar gastando tempo em discutir com pessoas agressoras ou agressivas e que não tinham se dado ao trabalho de estudar, de participar, de atuar nos fenômenos, né? Simplesmente concluíam por si mesmos que aquilo era contrário à Bíblia, que aquilo era contrário a isso. Julgaram e condenaram. Isso, né? Sem conhecer. Sem conhecer. Bom, dissemos que as ideias espíritas estão em franco progresso. Com efeito, desde algum tempo ganharam imenso terreno. Dir-se-ia que estão no ar, as ideias espíritas estão no ar. Não certamente em razão do barulho da grande e da pequena imprensa. Se elas progridem, apesar de tudo e contra tudo, elas aqui se refere às ideias espíritas, se elas progridem, apesar de tudo e contra tudo, não obstante a má vontade encontrada em certas regiões, é porque possuem vitalidade suficiente para se bastarem a si mesmas. Porque quando uma ideia não tem vitalidade, basta algumas sacudidelas e ela morre. Isso. Né? Então, se ela não morre, se ela fica cada vez mais forte, né, há que se dar... É que tem a ver com alguma coisa. Isso, né? Há que se dar uma atenção maior a esse fenômeno. Exatamente. Né? Bom, quem se der ao trabalho de aprofundar a questão do espiritismo, encontra nele uma satisfação moral tão grande, a solução de tantos problemas que inutilmente havia pedido às teorias vulgares. Mais uma vez ele destaca aqui a questão da satisfação moral pelo simples fato de você se aprofundar no espiritismo, né? Sim. Quanto mais se aprofunda, mais feliz você é, em razão de aumentar a sua certeza. Isso, O futuro se desdobra à sua frente de maneira tão clara, tão precisa e tão lógica, que a si mesmo confessa a impossibilidade de as coisas realmente não se passarem assim. Já que um sentimento íntimo lhe dizia que assim deveria ser, é de causar admiração que não as tenha compreendido mais cedo. Então, quando a pessoa tem contato pela primeira vez com a doutrina espírita, e aquilo que ela está vendo na doutrina espírita bate com aquilo que intimamente ela gostaria que fosse, né? E aí ela vê que os espíritos simplesmente confirmam aquilo que ela achava que deveria ser, né? Bom, desenvolvida, a ciência espírita nada mais faz que formular, tirar do nevoeiro ideias já existentes em seu foro íntimo. Daí por diante, o futuro se apresenta com um objetivo claro, preciso, perfeitamente definido. Já não marcha ao sabor das ondas. Quem marcha ao sabor das ondas tem uma vida triste normalmente, né? Exatamente. E aí começa a buscar compensação através de alcoólicos, de drogas, né? Enfim, tentando... Deixa a vida me levar, né? Estão buscando o máximo de prazer, uma vez que se encontra a toda hora com sofrimentos, né? Então busca gozar o máximo, e a doutrina espírita te leva a uma certa tranquilidade que não te dá a vontade de sair gozando tudo, porque você sabe que por mais que você goze enquanto você está no corpo físico, é um gozo que terminará no túmulo, né? Que é muito melhor para você fazer plantações que você possa colher durante a vida e depois da vida. Sementes, né? Isso. Então, já não marcha ao sabor das ondas, vê o seu caminho. Não é mais esse futuro de felicidade ou de desgraça que a razão não podia compreender e que por isso mesmo o repelia. É um futuro racional, consequência das próprias leis da natureza, capaz de suportar o exame mais severo. Então, todas aquelas ideias absurdas de que, independentemente das dificuldades que você teve ao longo da vida, né, de que tipo de família você nasceu, né, se você foi proletário ou se você foi nobre, né, sempre te reservava um céu que podia até ser comprado, né? É verdade. Ou te reservava para a maioria um inferno, né? Então a doutrina espírita... Vide as Santa Casas. Né? Você tem os retratos
na Santa Casa de Misericórdia, os retratos daqueles que contribuíram com eles, né? O conde, a condessa, e que iriam dando um quinhão, iam para o céu. Sim, né? Por mais que faça maldade durante a vida, né? Então a doutrina espírita destrói todas essas ideias. Eis porque é feliz e como que aliviado de um imenso peso, o da incerteza. Né? Então, nós sermos aliviados do peso da incerteza é uma fonte de felicidade. Sim. Né? Porquanto a incerteza é um tormento. Malgrado seu, o homem sonda as profundezas do futuro e não pode deixar de vê-lo eterno. Compara-o à brevidade e à fragilidade da existência terrestre. Se o futuro não lhe oferece nenhuma certeza, ele se atordoa, concentra-se no presente e, para o tornar mais suportável, entrega-se a todos os excessos, né? Que nós falávamos há pouco, né? Buscando álcool, bares. Quando você não acredita em nada além da vida, você usufrui dessa vida erradamente. Sim. Né? E depois, no final de tudo, você fica infeliz. Aí vem o cansaço, a doença e a morte, e aí cadê as suas realizações? Suas realizações, exatamente. É em vão que a consciência lhe fala do bem e do mal. Isso para esse que não vê futuro, né? Sim. Diz a si mesmo, o bem é aquilo que me faz feliz. De fato, que motivo teria para ver o bem em outra parte? Por que suportar privações? Quer ser feliz para ser feliz. Quer gozar. Quer ser feliz e para ser feliz quer gozar. Gozar o que os outros possuem. Quer ouro, muito ouro. E a ele se apega como a sua vida. Porquanto o ouro é o veículo de todos os prazeres materiais. Que lhe importa o bem-estar do semelhante? O seu, antes de tudo, né? O seu bem-estar, antes de tudo. Quer satisfazer-se no presente por não saber se o poderá mais tarde, num futuro em que não acredita. Torna-se assim ávido, invejoso, egoísta e com todos esses prazeres não é feliz, porque o presente lhe parece muito curto. E o lamentável é que muitos ditos cristãos, né, e são muitos mesmo, né? Muitos ditos cristãos da atualidade ainda estimule os seus seguidores, os seus adeptos, à busca do ouro, desse mesmo ouro. O fanatismo. Né? Inclusive sob a falsa alegação de quanto mais eles derem a Deus, mais riqueza eles vão receber. Né? Bom, prosseguindo, com a certeza do futuro, tudo para ele muda de aspecto. O presente é apenas efêmero e o vê passar sem lamentar-se. É menos apegado. Então o espírita ele encara, por exemplo, a velhice de modo tranquilo, né, cara? De modo leve, né? Sabe? É mais um ciclo. Isso, que né? se abre. Não fica preocupado com as rugas. Exatamente. Não é isso? Então, com certeza do futuro, tudo para ele muda de aspecto. O presente é apenas efêmero e o vê passar sem lamentar-se. É menos apegado aos prazeres terrenos, porque só lhe trazem uma sensação passageira, fugidia, que deixa vazio o coração. É interessante, né, destacar o aspecto em que Kardec fala que ele é menos apegado, né, porque o desapego total não ocorre, né, exceto num caso de um Francisco de Assis, né, que houve desapego total. E esse apego relativo, ele também faz parte da natureza. Exato. Porque senão nós deixaríamos de ligar para a vida, né? Então... não teria motivação. Isso, né? Então esse apego relativo é razoável, né? Bom, então aspira a uma felicidade mais duradoura. Aquele que estuda a doutrina espírita aspira a uma felicidade mais duradoura e, consequentemente, mais real. E onde poderá encontrá-la senão no futuro? Provando-lhe esse futuro, o Espiritismo o liberta do suplício da incerteza, e isso o torna feliz. Ora, aquilo que traz felicidade sempre encontra partidários.
Então Kardec está afirmando, porque era isso que acontecia com ele, era isso que ele observava que acontecia com os demais. O conhecimento da doutrina espírita traz felicidade, né? E é exatamente isso que acontece, né? Você pega uma obra de um André Luiz para ler, né? Emmanuel, Joana de Ângeles, e aí você fica deslumbrado, né? Pelo menos enquanto você está lendo, você se sente em outro mundo, né? Se sente extremamente bem. Exatamente. Bom, os adversários do Espiritismo atribuem sua rápida propagação a uma febre supersticiosa que se apodera da humanidade, o amor do maravilhoso. Então, os adversários, isso aí é febre, vai passar, né? O amor do maravilhoso. Antes, porém, precisariam ser lógicos. Aceitaremos o seu raciocínio, se é que a isso podemos chamar raciocínio, né? Dizer que é uma febre, né? se isso é raciocínio. Quando tiver explicado claramente por que essa febre atinge justamente as classes esclarecidas da sociedade em vez das ignorantes, né? E permanece assim hoje, né? Cada vez mais são as classes mais esclarecidas que debandam para o Espiritismo. Né? Exatamente. Quanto a nós, dizemos que é porque o Espiritismo apela ao raciocínio e não à crença cega que as classes esclarecidas o examinam, refletem e o compreendem. Ora, as ideias supersticiosas não suportam exame, né? Então, quanto mais a criatura se liberta através do conhecimento geral, né, da ciência, da filosofia, etc., mais ela se torna exigente. E aí, quando ela busca satisfazer essa exigência nas crenças ortodoxas, ela não consegue encontrar suporte nenhum. E se ela tem a boa vontade de se aproximar da doutrina espírita, ela encontra tudo aquilo que ela precisava, né? Bom, prosseguindo, diz Kardec, né? Então, só repetindo, alguém pode estar entrando no programa agora, estamos estudando a revista de janeiro de 1860, Kardec falando sobre o Espiritismo em 1860. Então, ele prossegue dizendo o seguinte: aliás, todos vós que combateis o Espiritismo, chegais a compreendê-lo? Estudastes, perscrutastes seus detalhes, pesastes maduramente todas as suas consequências? Não, 1000 vezes não. Falais de algo que não conheceis. Todas as vossas críticas, e não falo das tolas, vulgares e grosseiras diatribes, despidas de qualquer raciocínio e que não têm nenhum valor, refiro-me às que pelo menos têm a aparência de seriedade. Todas as vossas críticas, repito, acusam a mais completa ignorância do assunto, né? Então Kardec via que, dentre as críticas, existiam aquelas que eram sérias, que correspondiam à visão real de uma pessoa, e não a chutes simplesmente, né? Mas ele falava que, mesmo esses que apresentavam críticas aparentemente sérias, eles não tinham estudado a doutrina espírita. Exatamente. Então, ele sempre aconselhava... Não tinha base, né? Ele sempre aconselhava, estuda primeiro. Se depois que estudar você continuar com essa visão, então vem conversar com a gente, né? Mas antes de estudar, não pode criticar, né? Para criticar, e o nosso tempo já está acabando de novo, né? Rapaz. Para criticar é necessário poder opor raciocínio a raciocínio, prova a prova. Será isto possível sem conhecimento aprofundado do assunto de que se trata? Que pensarias de quem pretendesse criticar um quadro sem possuir, pelo menos em teoria, as regras do desenho e da pintura? Né? Muito lógico, Kardec, né? A gente que não entende nada de pintura vai querer chegar num museu onde tenha lá quadros de pintores respeitabilíssimos e começar a criticar, né, sem jamais ter estudado uma linha a respeito de pintura, né? Bom, onde está a razão, né? Então, discutir o mérito de uma ópera sem saber música, sabeis a consequência de uma crítica ignorante, é ser ridícula e revelar falta de juízo. Quanto mais elevada a posição do crítico, quanto mais ele se põe em evidência, tanto mais seu interesse lhe exige circunspecção,
a fim de não vir a receber desmentidos, sempre fáceis de dar a quem quer que fale daquilo que não conhece. Então Kardec está chamando a atenção, dizendo, você pode acabar caindo no ridículo, né? Você é uma pessoa conhecida, né? Uma pessoa que muita gente admira, mas se você começa a falar do que você... Cai no ridículo. Do que você não conhece, daqui a pouco ninguém mais vai acreditar em você, né? Então estuda primeiro, né? Depois... É aquela história do lobo, né? O lobo. E o cara falava toda vez isso e zombava das pessoas. Até que um dia o lobo apareceu, ele não foi ouvido, acharam que era uma brincadeira e o lobo matou o rapaz. É isso, meu amigo. Mas aí por hoje a gente para, que o tempo acabou. Tá bem, meu amigo. Depois vamos continuar nessa trilha. Sim. Acabamos mais um capítulo da Revista Espírita de 1858 a 1868. Eu, Amaury Santos. E Astênio Evangelista de Oliveira. Lembrando a vocês para contribuírem no Clube da Fraternidade. 3386-1422. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.